Começando o Fale Mais Sobre Isso, um programa para discutirmos todos os assuntos que têm a ver com o ser humano. Comportamento, sexualidade, política, sociedade, cultura, artes, direito, economia, saúde mental. E hoje vamos falar sobre família, que é um assunto importante para mim, para você, para todo mundo, para a humanidade. E quem está aqui hoje para nos ajudar a pensar sobre esse assunto? A Berenice de Biagi, que é terapeuta familiar em Uberlândia, não é isso, Berenice? Isso, já trabalho com terapia familiar em Uberlândia há 21 anos e é um tema que eu gosto muito. Um prazer estar aqui, Leonardo. E obrigado por ter vindo, né? Eu que agradeço. Ajudar. É preciso parar para pensar sobre família, Berenice? O que Com você acha? certeza. Nós temos um vício, eu acho que hoje nessa correria, de não se dar conta do quanto que nós vivemos uma família e pensamos uma outra família. Então, no nosso imaginário social, nós temos uma família que não existe mais, a chamada família tradicional. Mas a família que a gente vive, ela tem outras configurações, novos arranjos e que a gente tem dificuldade de se dar conta disso, desse impasse que a gente vive, preso no passado, uma família que a gente já teve e essa família que está aí já com visibilidade social a partir dos institutos de pesquisa, né, e todos os aparatos jurídicos também, que já dá respaldo para essa nova família. Quando você fala em um imaginário social do passado e hoje, né, outra ideia, por exemplo, a moda, vamos pegar como referencial para a pessoa entender o que nós estamos falando. Existe a moda do passado, né, e com o desenvolvimento, o passar do tempo, a evolução das ideias, é desenvolvida uma nova moda. Isso também em relação a usos e costumes, isso também em relação a uma série de assuntos, até mesmo o vocabulário muda. E configuração familiar também muda. Isso, nós já passamos por várias transformações sociais e por conta dessas mudanças, da mulher sair do mundo privado e ir para o mundo público, veio com isso várias mudanças dessa mulher e do homem, né, no campo do trabalho. E por conta disso, todas as coisas que aconteceram depois disso, nós ainda não tivemos um tempo, talvez, de parar e pensar o que está acontecendo com as relações hoje, do homem, da mulher, das relações homoafetivas e para onde que a gente vai. Inclusive as relações homoafetivas, né? É preciso trazer essa questão também para o debate, né? Com certeza. Porque é uma nova possibilidade de constituição familiar. Nova no sentido porque sempre existiu. Mas o espaço, né, a liberdade, a permissão social, o reconhecimento, né, exatamente, finalmente a conquista, a visibilidade social a partir da questão econômica, da tolerância. Então, finalmente, né, a conquista do respeito. Isso. Então, assim, nós temos ainda muito que trabalhar diante do que aí nós temos ainda, por exemplo, agora que nós temos novelas e filmes que retrata os embates, a vivência de uma relação afetiva. Mas temos muito ainda que trabalhar, talvez, nossos preconceitos para poder entender que qualquer relação ela vai ter suas peculiaridades e uma relação afetiva, a gente só olha para ela com preconceito, né? Mas o que passa entre duas pessoas é o que passa com qualquer outra pessoa, que não é porque ela é do mesmo sexo que seria diferente. Sim. Agora, quando você diz que as configurações familiares estão mudando, em que exatamente para o nosso telespectador entender? Então, Berenice? Uma visibilidade social clara que a gente tem dessas configurações é, por exemplo, quando o Instituto do IBGE ele demonstra as configurações da família, então a gente encontra, por exemplo, um número muito já bem diminuindo da família papai, mamãe e filhinho. É um número grande de pai com os filhos, um número grande de mãe com os filhos. Então, peraí, só para dar um referencial. O que era o tradicional era papai, a mamãe, filhinho, o homem e a mulher, e um filho, 2 filhos. Isso. Na verdade, 10 filhos, 10 né? filhos, no passado, né? Mas esse é o referencial de tradicional. Isso. Mas hoje a gente já começa a ter. Isso. E também, principalmente, que era uma família que a configuração era marcada pelo parentesco e consanguinidade. Hoje, legitimar um grupo familiar não necessariamente
passa por essa questão de parentesco e consanguinidade, mas um grupo de pessoas que vivem juntos. Então, seria o chamado família, pessoas que coabitam a mesma residência, que vivem juntos. Porque antes, nessa tradicionalidade, família pressupunha filhos daquele casal. Isso. Né? Agora, pessoas que se encontram, pessoas que se unem. Famílias recasadas. Então, hoje a gente fala assim, é uma família que pode ter os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos. Então, é muita novidade ainda para a gente conjugar. Né? Ou se não, sozinho, né? O pai e os meninos. Pai com os ou filhos, a mãe e os meninos. Isso. Então, quando a gente tem essa abertura, essa oportunidade de diálogo, é muito interessante, porque a gente não tem no espaço social discussões abertas sobre o que será que está acontecendo na relação que um homem tem que cumprir funções parentais que diz respeito à questão da maternagem e da paternagem. A mulher, por sua vez, quando ela está com os filhos sozinha, a quem ela recorre quando ela também tem que cumprir as mesmas funções parentais quanto a maternagem e a paternagem? Seria recorrendo a alguma outra pessoa que mora da família, distante? E a gente tem trabalhado o seguinte, Leonardo. Por exemplo, quando uma mãe é sozinha e tem um filho, e o filho está com dificuldade, limite, às vezes eu trabalho com essa mãe quando ela não tem nenhum membro da família na cidade. Às vezes a gente localiza na comunidade um técnico, se ele gosta de futebol, por exemplo. Quem que é o técnico do futebol? A mãe vai conhecer esse técnico, conversar com ele, vai colocar ele nessa escolinha e a partir dessa relação que ele tem com o técnico de futebol, ele pode desenvolver uma relação em que possa substituir essa função parental, que é um cara que vai exigir dele nota na escola, responder a mãe não pode, assiduidade na escola, e aí essa função, aí fecha, daí a gente deixa do que a gente chama, que a escola fala tanto, que é um menino problema. Então, a nossa estrutura social pode apresentar recursos sociais para que a gente complemente o que hoje na família talvez está precisando, né? Isso é muito importante, eu acho muito legal você falar, porque o primeiro bloco está encerrando, a gente vai para o segundo bloco, mas fica a ideia de que a relação de uma mãe sozinha com o filho igual você disse, professores, técnicos, né? Líderes religiosos, enfim, existem recursos que a sociedade oferece para que aquela criança encontre em alguém, não um pai, mas alguém exercendo uma função parental de também orientação e assim a gente encaminha para uma sociedade mais equilibrada. Mas a gente volta a falar mais sobre isso no segundo bloco, pode ser? Ótimo. Então voltamos já discutindo família ontem e hoje. Continuando discutindo no Fale Mais Sobre Isso dessa semana, o tema família. Família de ontem e família hoje, o que mudou, né? E mudou muita coisa. Quem está aqui conosco é a Berenice de Biagi, ela é terapeuta familiar, nos ajudando a pensar, ajudando a todo mundo a pensar, inclusive você, inclusive eu, sobre esse assunto, certo? Ótimo. E terminou outro bloco falando dessa coisa da estrutura, muito importante, né? Que às vezes realmente uma família tem uma mãe, tem um menino, mas a sociedade oferece recursos, desde que a sociedade assuma esses recursos com qualidade, né? Um técnico de futebol responsável, um professor responsável, sensível, alguém que possa dar orientação, que possa ajudar a pessoa a crescer sem a figura do pai. Não é que está cumprindo o papel de pai, mas a função parental, não é, Berenice? Isso. Então, eu acho que isso é importante até para os profissionais da área social, de saúde, quando a gente está diante de uma família que tem essa configuração monoparental, que é pai com os filhos, ou a mãe com os filhos, a avó com os netos, a gente pode ter o risco de nominar, de diagnosticar e de protocolar essa família como família desestruturada. E isso é um equívoco nosso, porque a família, a estrutura da família é exatamente um conjunto invisível de normas e regras que nós todos construímos quando estamos em relacionamento. Então, a estrutura é isso, e daí que a gente constrói mitos, né, e padrões relacionais, estereótipos. Então, na verdade, nós temos talvez muito mais questões sociais do que uma questão de estrutura. Por exemplo, se a gente tem um membro da família, um pai, uma mãe,
hoje com a doença crônica, desempregado, a gente tem percebido que as pessoas falam que aquela família está desestruturada porque tem um pai alcoólatra. É outro equívoco nosso. Então, na verdade, o que nós temos dificuldade porque se a gente usa esse termo, ele vai ter efeitos, implicações que não ajudam essa família. Mas se a gente tem um entendimento mais social, que perpassa essas relações, a gente pode ter políticas públicas, entendimento para que a gente possa acionar recursos e ajudar essa família a sair de um momento de crise que ela esteja vivendo. Sim. Então é uma outra questão, não uma questão de estrutura, né? Porque quando fala, eu penso que as pessoas que recorrem a essa ideia de que é uma família desestruturada, é porque, na verdade, elas estão inconscientemente fazendo uma comparação com aquele modelo tradicional, né, de homem, mulher e filhos. Aí, se falta o homem, é desestruturado. Isso. Ou se falta a mulher, família é desestruturada, né? Mas isso é um referencial, isso é um paradigma... Que é o imaginário que eu falei. Pertencente a um tempo, a uma condição, a um contexto, né, da humanidade. Hoje nós temos mudanças. Isso. E é possível estar bem estruturado monoparentalmente? Então, às vezes, trabalhando como terapeuta, eu tenho tido a experiência de depois de várias sessões, acompanhando um casal com seus filhos, a sessão caminhar em direção, a terapia encaminhar em direção à questão da separação. A partir do entendimento de que aquele agrupamento familiar, aquele casal já não funciona mais, não tem mais satisfação, não tem projetos em comum e às vezes o reflexo do que está acontecendo com os filhos, que são sintomas preocupantes, é reflexo do casal. Então, algumas separações que já aconteceram na minha experiência profissional, a família ficou melhor a partir da separação. Quando houve o entendimento daqueles dois adultos, que eles teriam pela vida ainda uma oportunidade de refazer a vida deles e que pai e mãe eles continuariam sendo, sim, mas que ex-casal era o melhor para eles. E cada caso é um caso, né, Berenice? Por isso que nós não podemos nem generalizar e nem deixar de indicar a procura do profissional. Isso. Porque vamos supor que alguém esteja nos assistindo pensando, devo ou não devo me separar? Ou devemos ou não devemos, né, nos separar, né? Em função dos filhos. Mas a separação provocará uma desestruturação dos meninos. Isso. Mas cada caso é um caso. Às vezes, nesse caso em específico, a continuidade está desestruturando mais em função de conflitos, beligerância, animosidade. E aí, tudo é possível, ironia, cinismo, violências veladas. Às vezes, a não separação desestrutura mais. Não é isso? Isso, é isso mesmo. Por isso que tem que levar em consideração cada caso. Cada caso a gente tem que avaliar. Do contrário, também é verdadeiro. Então, a gente pode ter vamos supostamente uma família que o casal tem dificuldade de falar dos seus projetos e os dois se distanciam para empreender o negócio família. A partir de uma terapia, eles podem começar a conversar sobre desejos, necessidades caladas, por conta desse empreendimento que costumam ser bem-sucedidos. E a partir das conversas, né, na terapia, eles se descobrem e podem refazer um contrato, né, do conjugal. Então, aí eles se liberam do que estava equivocadamente ainda pautando a relação, que era ser ótimos pais, e resgatam a relação conjugal. Sim. Né? Por isso que eu acho legal nós falarmos sobre isso. E sempre falarmos mais sobre isso. Porque, às vezes, os seres humanos vivem problemas em função da desinformação, né, Berenice? Com certeza. Porque eles sabem que existe médico para o coração, cardiologista. Sabem que existe médico para a coluna, que é o ortopedista. Sabe que existe o médico, enfim. Mas, para as questões do relacional, existencial, sentimental, emocional, psíquico, né? Familiar, tem os terapeutas familiares, tem os psicólogos que trabalham com terapia familiar, não é? Isso. Então, a gente tem hoje um social que nos permite essa possibilidade de busca de entendimento do que está acontecendo no agrupamento familiar. Porque hoje a gente quando vê, por exemplo, os pediatras, os médicos, vários profissionais da área da saúde, o psiquiatra, encaminhando a família por entender que tem alguma coisa acontecendo com um membro de uma família e que tem uma relação, que pode ter uma relação com o relacionamento familiar.
né? Então, isso não tinha no tempo dos meus pais, não tinha. Sim. Então, esse recurso social, a gente conta com ele. Então, quando eu penso, nós estamos conversando isso, eu penso o seguinte, como nós temos facilidade de casar e recasar hoje, procurar um profissional para poder pensar junto o que está acontecendo com os relacionamentos é muito interessante. Porque quando a gente precipita também e separa rápido, a gente vai só mudar de endereço. Porque um padrão relacional nós vamos repetir a partir da falta de parar para pensar como é que eu convido o outro para poder dançar a música da relação conjugal, né, e familiar. E, às vezes, além disso, né, repetir no sentido do padrão e mudar apenas de endereço, os prejuízos pessoais, né, as frustrações, queda de autoestima, né, vitimização, enfim, uma série de possibilidades que as pessoas vão colocando no bagageiro do psiquismo. Isso. Aí, de repente, está aí, cheio de problemas, cheio de doenças aflorando em função, né, da psicossomatização. E às vezes a raiz da problemática é o relacionamento familiar. Isso, é o aspecto relacional. Relacional. Né? No próximo bloco, eu quero que você ajude o telespectador a entender como dar esse primeiro passo, caso seja o necessário. Procurar a terapia familiar. Vai o marido, vai a mulher, conversa em casa e vão junto, ou um vai e depois volta para conversar, a gente vai falar mais sobre isso, tá legal? Okay, voltamos já falando sobre família ainda. Voltamos para continuarmos falando mais sobre família. A família mudou muito e a Berenice, que é terapeuta familiar, está aqui para nos ajudar a pensar essa temática. Nós falamos nos 2 primeiros blocos que essa instituição família, como toda instituição humana, ao longo dos últimos tempos, tem mudado. Né? Nós tínhamos um exemplo, um modelo paradigmático de família tradicional, que era o papai, a mamãe e os filhos, né? É o chamado modelo burguês, né, Isso. Berenice? E agora a gente trabalha com família monoparental, uma mulher e os filhos, um rapaz e os filhos. Casais com filhos de outros casamentos vêm e têm filhos em conjunto. Avó, né? com os filhos. Avó com os filhos. O IBGE tem considerado famílias também de uma só pessoa com mais ninguém, né? Tem considerado, né, o chamado single, que hoje no mercado dá uma visibilidade incrível. Então, então tudo que, inclusive, interessa a economia, acho que ajuda nessa construção social do que diz respeito ao humano, né? As relações homoafetivas também está tendo um olhar especial por conta do aspecto econômico, né? Mas a gente precisa mais do que essa questão econômica, falando do humano nessa história. Sim, e a questão dos direitos, né? Dos direitos. Do respeito. Do respeito, porque não é o fato de existir um modelo tradicional que foi apropriado e foi pertencente a um período da história da humanidade. Né? Tudo bem que tem interseções, ainda existe, mas algo novo está surgindo. E assim com a moda, assim com a política, assim com a economia, assim com usos e costumes, assim também com a família. Nós humanos estamos sempre nos construindo, nos reconstruindo, reconstruindo, nos construindo e nos desconstruindo. Com certeza. E família também passa por isso. Ressignificando sentidos, né, ao longo desse processo histórico que a gente está vivendo. E não podemos usar de violência contra outras pessoas, outros grupos, porque elas se organizam de forma diferente de nós. Porque às vezes nós estamos ligados a um paradigma e as pessoas a outros. E elas têm o direito, não tem, Berenice? Com certeza. O nosso equívoco costuma ser olhar para o outro com os óculos, com as lentes que é do meu conhecimento, dos meus valores. Então, acho que experimentar o óculos do outro, como é que ele vê o mundo e as coisas, eu acho que é essa experiência que nos aproxima. Ou, no mínimo, dar o direito, não quer experimentar o óculos do outro, mas, no mínimo, dar o direito ao outro de ter o óculos dele. Isso. Ninguém é obrigado a ter o meu óculos, né? Então, a gente está vivendo um tempo que passa por questões muito sérias, que envolve religião, envolve muita coisa, na verdade. Discursos fundamentalistas, restritivos, né? Eu acho que o tema central disso tudo, que envolve o que é muito importante, que são as políticas públicas, eu penso sempre que é a família. Então, nós temos que sermos cuidadosos, os gestores, os governantes, para que a gente tenha um cuidado, para que a gente possa construir possibilidades de vida
mais humanas para a família. Sim, e de convivência. E de né? convivência. Porque nós não podemos impor ao outro a minha métrica, nem a minha régua, nem a minha forma de existir, ou forma também de existir. Porque ele tem o direito. Com Porque certeza. imagina, na legitimidade e na originalidade do sentimento dele, ter que viver o que não é dele por força do meu interesse egoístico. E aí eu posso condenar alguém a uma angústia eterna. Que não tem procedimento, não tem porquê, né? Isso. Procedência, melhor dizendo. Isso. Então, o que você falando assim me faz pensar assim, como é que a gente constrói um trabalho terapêutico? Quando uma família chega com uma questão, às vezes, por ela se sentir assim, diferente, ela não tem com quem conversar sobre aquilo, a primeira questão que eu coloco é assim, e o que nisso é problema? Ela tem que me convencer que aquilo é problema. Que seja uma questão de configuração do casal, por ter poucas experiências pares, né? E aí a gente conversa a respeito do que é problema. Em sendo um problema que entre eles têm dificuldade de enfrentamento, e buscar uma solução para o que é chamado de problema, a gente contrata um processo terapêutico para ir em direção à solução daquele problema. Mas a primeira questão é essa, o que nós estamos chamando de problema, e às vezes é uma conversa quanto à cultura, ao lugar que uma família, um agrupamento familiar se encontra, que seja naquela comunidade, no bairro que ela mora, na religião dela. Pode ser um diálogo que não é questão psíquica, mas é questão relacional, que é extramuro da família. Né? Então eu gosto muito de pensar que a gente exercita isso pouco, e às vezes nesse diálogo que a gente pensa sobre as nossas relações, uma família vai se empoderando a respeito do lugar e da importância que ela tem, e que ela pode se engajar naquilo que ela acredita. Ela pode ser poucos dentre muitas pessoas, mas quando ela é legitimada por um profissional sobre a competência que aquilo implica, em termos sociais, em termos de direito, ela caminha em direção àquilo que ela acredita. E aí eu penso que eu tenho chamado que isso é um trabalho também de cidadania, sabe? Sim, com dentro certeza. Do processo. De promoção de saúde. De promoção de saúde, né? Porque às vezes a pessoa chega adoecida mesmo, né? E quando ele se vê que aquilo que está sendo colocado é talvez uma defesa para ele poder estar no mundo, né, embotado, né, e aí ele vai tomando uma nova forma no grupo dele, e depois ele vai exercitando isso na escola, ele vai exercitando em outros espaços sociais. Né? Cuidar do ser e cuidar de si, né, tem a ver com exercício da cidadania, tem a ver com promoção de saúde e prevenção de problemas e prevenção de agressividades e de explosões de questões, né? Porque se cuida desse núcleo, esse núcleo cuidado, o que ele faz com os outros núcleos? Ajuda a cuidar, né? E não transfere suas questões para outros espaços, né? Não despeja sobre a escola, não despeja sobre o clube, não despeja sobre, enfim, qualquer instituição humana, que seja o governo mesmo. E do que você está falando e que nós estamos falando aqui, pensando que tudo isso é pelo diálogo. Então, quando nós estamos pensando o que é uma terapia, o que é um processo em que, quando tem um final feliz de uma terapia, quantas vezes eu ouvi assim, Berenice, obrigado, porque aqui a gente aprendeu a dialogar. Sim. A gente conversava, mas agora a gente tem diálogo. Então, as primeiras vezes parecia que isso era pouco, mas aí quando eu pensava no processo, aquela família fazia já tantos arranjos onde ela estava, na associação, que seja nos movimentos, em micromovimentos sociais que ela pertencia, né? Então, a revolução era dentro da família, mas apresentando no campo do trabalho, na igreja, em outros espaços. Os desdobramentos, né? Com certeza. Os desdobramentos da saúde. E a gente não pensa terapia assim, pelo menos a gente não tem muito material teórico falando do que uma pessoa processa, ou de um grupo que ele processa, a partir de uma parada para poder pensar como nós estamos vivendo, né? Eu penso que se o ponto de uma rede está saudável e produz saúde, ele vai promover isso. Ele vai reverberar na rede. Agora, esse assunto é maravilhoso e gigantesco. Isso. Porém, eu encerro o programa de hoje te deixando um convite para voltar para a gente falar mais sobre isso. Eu voltarei com todo prazer. Agradeço a sua presença
E gostaria que você Obrigada. deixasse um contato para quem quisesse trocar uma ideia com você. Isso, então. A minha clínica é a Clínica Domus Poiesis. O telefone de contato é 3214-5047. E tem o celular também que pode ser, que eu atendo tranquilo, 9992-4590. Muito obrigada. Legal, Brenice. Obrigado. Agradeço também a sua audiência, agradeço ao Instituto Intelecto de Desenvolvimento Humano, que em 2015 é parceiro do programa Fale Mais Sobre Isso, e também ao canal da gente. Você quer conhecer mais, rever esse programa, compartilhar o link, assistir outros programas do canal? Entre lá no site canaldagente.com.br. Está à sua disposição e até semana que vem com mais um programa Fale Mais Sobre Isso.